Olá pessoal, estamos aqui, eu sou a Tamara Moura, estamos aqui para mais um capítulo do nosso livro de cabeceira, As Dores da Alma, escrito pelo nosso amigo Francisco do Espírito Santo Neto, que atualmente é palestrante e médium espírita. Escreveu esse livro através do seu benfeitor espiritual Hamed. Entramos no terceiro capítulo, que é a irresponsabilidade. Somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos fatalidade. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Como diz Romanos, Deus recompensará cada um de acordo com as suas obras. Fazer os outros seguros e felizes é missão impossível de realizar, se acreditarmos que depende unicamente de nós a plenitude de sua concretização. Se assim admitirmos, passamos a partir de então a esperar e a cobrar retribuição. E, em outras palavras, a reciprocidade. Eu estou investindo na relação e não recebo nada em troca, né? Que costumamos pensar. Não seria mais fácil que cada um de nós conquistasse sua felicidade para que depois pudesse desfrutá-la, convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Qual a razão de a ofertarmos aos outros e, por sua vez, os outros a concederem a nós? Por certo, só podemos ensinar ou partilhar o que aprendemos. Nessa imagem, né, eles estão subindo uma montanha, um morro, e cada um está ali em busca da sua felicidade. Não é uma pessoa apenas subindo para depois a oferecer aos outros. Não, cada um está sendo responsável pela sua caminhada, pela sua felicidade. Assim disse Pedro, o apóstolo: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Dessa maneira, vivemos constantemente, colocando nossas necessidades em segundo plano e, ao mesmo tempo, nos esquecendo de que a maior de todas as responsabilidades é aquela que temos para com nós mesmos. Ou seja, né, nós encontramos uma pessoa no meio do caminho e perguntamos: como é que tu tá? Eu tô mais ou menos, eu vou levando, sabe como é que é, né, a vida, vou empurrando com a barriga. E a gente não se dá conta que quando a gente fala isso, significa que a gente está falando da nossa vida, como que está o nosso empreendimento com a nossa felicidade. A gente entende e deixa que seja mais ou menos, que vai levando, deixa a vida me levar, como diz a música. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob nosso controle. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. As brigas, as antipatias, as doenças, os acidentes, as catástrofes, praticamente tudo são resultado direto de nossas atitudes internas. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? São pré-determinados? E nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Pergunta Kardec aos semeadores da Nova Revelação, na questão 851. E eles respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar,
ali, minutos, dias, semanas antes de encarnar, escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. O que hoje a gente acha que é destino, foi tudo combinado, foi pedido por nós mesmos antes de encarnar. É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha. Para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Eu escolho se eu vou levantar quando o celular despertar, eu escolho que roupa eu vou botar, eu escolho o que eu vou tomar no café, se eu vou tomar café, eu escolho o caminho que eu vou pegar para ir a determinado lugar. Nós passamos o tempo todo escolhendo. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam as suas acusações ao mundo. E normalmente, só percebemos isso quando estamos lá com 40, 50 ou até mais, 80, 90 anos. E tem até uma musiquinha que fala um pouco disso. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Ou seja, a música toda fala de escolhas. Devia ter escolhido amar mais, escolhido chorar mais, não ter engolido choro. E por aí vai. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram tudo e todos, menos eles mesmos. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias e às pessoas, bem como não reconhecem a conexão existente entre os fatos exteriores e o seu comportamento mental. Culpam o governo, culpam o vizinho, culpam o amigo, a merendeira que não fez a comida direito, o parente que não me entende, o chefe que só me persegue e por aí vai. No íntimo, essas pessoas não definiram limites em seu mundo interior e vivem num verdadeiro emaranhado de energias desconexas. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser os nossos direitos pessoais. Ou seja, será que a gente se conhece? Será que a gente sabe realmente o que a gente quer para depois ir fazer as escolhas? Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território, cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias de nosso ser individual. Há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. Não podemos esquecer que ao fazer as escolhas, não podemos invadir as escolhas dos outros. E por isso que eu botei esse desenho dessa cerca, Porque temos as nossas escolhas, a nossa felicidade, a nossa trajetória, mas sem atropelar, sem atrapalhar os outros. Algumas criaturas aprenderam, desde a infância, o senso dos limites com pais amadurecidos. Isso as mantém firmes e saudáveis dentro de si mesmas. Outras, porém, não. Quando atingiram a fase adulta, não sabiam como distinguir quais são e quais não são as suas responsabilidades. Muitas construíram muros de isolamento que as separam do crescimento e da realização interior, ou ainda paredes com enormes cavidades que as tornaram suscetíveis a uma confusão de suas emoções com a de outras pessoas. Ou seja, a criança nunca ouviu o não. Ela chora
ela ganha uma bala. Ela chora, vem alguém e traz alguma coisa. Alguém briga com ela, perguntam apenas para ela o que aconteceu. O que a criança vai entendendo? Que ela sempre é atendida nas suas necessidades, que todo mundo escuta ela, que todo mundo está, de certa forma, agradando ela. E aí cresce uma pessoa que, por exemplo, não só por esse motivo, né? Eu recortei ali uma pesquisa na internet, né? Após fim do namoro, jovem se mata e transmite tudo ao vivo. Garota anuncia suicídio pelo WhatsApp depois de fim de namoro. Para que essa decisão tão forte por um término de namoro? Será que foi não ter aprendido a ouvir não ter aprendido sobre a frustração, sobre que algumas coisas podem não dar certo na vida e como fazer quando isso acontece? Pode ser, né? Limites são o portal dos sonhos dos bons relacionamentos. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Ou seja, não, ele só pode ser meu amigo, não pode ser de mais ninguém. Só pode comer o que eu gosto, só pode gostar do que eu gosto, só pode brincar do que eu gosto. Ah, não vai ser assim? Então não sou mais teu amigo. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Ou seja, ter consciência das suas atitudes, consciência das suas escolhas e saber que, independente da escolha que tu fez, vai ter uma consequência, que pode ser boa ou pode ser ruim. Por isso ali da pergunta, né? Por que eu fiz isso? Muitas vezes a gente não pensa antes de responder para alguém, antes de tomar alguma atitude, a gente vai fazendo no impulso e, infelizmente, às vezes a gente faz escolhas ruins. E aí temos que ser responsáveis por essas escolhas ruins que a gente fez. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Aceitar o princípio da responsabilidade individual e estabelecer limites descomplica a nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso derredor. Ou seja, a fatalidade que a gente acha que é uma fatalidade, que pode ser karma, que pode ser destino, tudo é lei de causalidade, ou seja, o resultado de uma causa, o efeito, né? Como diz ali, somos a causa dos efeitos que nós fazemos. Eu fiz ali alguma atitude errada, como ele está fazendo, e aí aquilo ali vai voltar para mim, que pode ser tanto errada quanto boa, independente. Tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos, volta para nós. Lei de causalidade. Escolhendo com responsabilidade e sabedoria, podemos transmutar sem exceção as amarguras em que vivemos na atualidade. A autorresponsabilidade nos proporcionará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança de rota no itinerário de nossa viagem cósmica dependerá invariavelmente de nós. Seremos mais felizes se termos essa responsabilidade e essa autorresponsabilidade de assumir que tudo que acontece foi por algum momento, alguma escolha errada eu fiz. Terminamos o nosso capítulo, nossa primeira parte do terceiro capítulo, e deixo aí 2 perguntinhas para nós pensarmos. O que faço para conquistar a minha felicidade? Você se julga perseguido por alguém? Um chefe, vizinho, parente ou outros? Fica aí as perguntinhas para nós.
Beijo a todos, até!